Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso Lá e de Volta outra vez, nessa jornada de lives aí que eu estou fazendo todos os dias à noite, né, nesse período de quarentena, né, todos os dias um convidado super especial aqui para a gente discutir algumas coisas. E hoje o convidado será meu querido amigo Eduardo Mano. A gente vai discutir um pouquinho sobre espiritualidade, né, em tempos de crise, como é que a gente lida com isso, qual o significado de uma crise tão grande quanto essa que a gente está vivendo nesse momento e como a espiritualidade ela pode ter, né, tanto do lado psicológico, efeitos terapêuticos de fato, quanto também no seu lado noético, né, no seu lado espiritual de fato, como a gente pode fortalecer a nossa vida num momento como esse, né? Então vamos esperar aí o Eduardo chegar. Assim que ele chegar, eu convido ele para cá para a gente conversar um pouquinho. Boa noite, Jéssica, Franciane, JP, Vanessa, Isabela, Débora. Boa noite para vocês. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí, tá? Qualquer coisa. E aí chegou o nosso convidado. Deixa eu chamar o Eduardo para cá. Começar essa brincadeira aqui. Vamos esperar aí o Eduardo chegar. Olha ele aí. Eis o homem. E aí, Matheus? Grande Eduardo. Tudo certo? Como é que estão as Tudo coisas bem? por aí? Tudo em paz, graças a Deus. Como é Beleza. que tá? Tudo em paz também por aqui, né? Eu chamei Eduardo porque, além de ser um amigo muito próximo, muito pessoal, né? Vai ser padrinho da minha noiva, inclusive. É isso aí. Mas principalmente porque Eduardo, ele tá nessa jornada de seminário, né? Daqui uns 10 anos ele se ordena padre, mesmo não sendo católico. Eu já disse a ele que eu vou assistir às missas dele, sim, vou lá ver, né? Ele sabe disso. É isso aí. Eduardo, obrigado por ter aceitado o convite, tá? Fico muito feliz da gente poder conversar, né? Uma conversa agora ao vivo de coisas que a gente já conversa informalmente há meses, né? No Exatamente. final das contas, então a gente tem essa amizade sólida, né? Isso. Que apesar das divergências teológicas em alguns momentos, elas são muito pequenas, né, É verdade. frente a servir a Cristo, né, da forma Isso. como a gente faz. Então, para começar, Eduardo, eu queria que o centro hoje da nossa conversa fosse a homilia da sexta-feira do Papa Francisco, né, a Perfeito. bênção dele. Eu li a homilia, vi o vídeo, né? É uma das coisas mais bonitas que eu vi na vida e mais angustiantes também. Ver aquela Isso. praça de São Pedro mergulhada em trevas, né? Tudo cinza e um homem como Francisco sozinho ali atravessando aquela praça. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção nessa homilia foi o fato dele pegar a passagem, né, de Cristo no meio da tempestade, Isso. né? Ele acalma a tempestade. E é engraçado porque é uma das passagens bíblicas que eu imagino essa cena acontecendo. Uhum. Sabe? Eu consigo imaginar perfeitamente as coisas acontecendo. Eu consigo me imaginar lá no meio e o pavor que eu teria também junto com os discípulos, né? Perfeito. E qual o significado? O que é que a gente pode, para começar, né? Qual o significado de uma homilia tão esperançosa, né? Uma mensagem de esperança do Papa, mas também uma mensagem de firmeza, né? Ele pede Isso. firmeza aos cristãos como um todo, né? O que é que significa nesse momento de uma crise imensa como a gente está vivendo, né? De isolamento social, de você estar dentro de casa praticamente 24 horas? O que é É que verdade. significa, né? Essa firmeza e essa espiritualidade num tempo como esse? Perfeito. Perfeito. Boa noite, Matheus, né? Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente.
As palavras do Papa Francisco foram muito certeiras para o momento atual que a gente vive, porque a crise ela pode existir de duas maneiras, né? A crise espiritual, onde você vive uma crise em que nada no mundo, em que você enxerga e você encontra a beleza do Criador, a beleza de quem criou, a beleza do que transcende, né? E existe a crise onde o mundo entra em crise e cabe a você ter o fortalecimento espiritual, né? Isso. A crise espiritual onde o mundo passa a ser opaco para mim, eu não consigo mais enxergar as criações, Isso. tudo vira preto e branco, tudo vira cinza, e a crise quando o mundo está em crise e precisa da sua espiritualidade. Quando o Papa Francisco ele utiliza essa passagem, ele vai de encontro justamente a essa explicação, onde os cristãos, naquele momento, o mar está agitado, o mundo está caótico, falta esperança, falta confiança, falta fé. E onde vai se encontrar isso, né? Onde é que a gente pode encontrar isso, se não naqueles que antes da tempestade diziam crer? Aqueles que antes da tempestade convidavam a acreditar, antes da tempestade declaravam seu amor e a sua confiança e a fé de que tempos melhores iriam vir, tempos melhores surgiriam. Mas aí que e quando o mundo passa por uma crise, né? Onde é que está aqueles que falavam sobre isso? Onde é que eles se encontram e o que é que eles precisam fazer? Isso. O Papa Francisco ele se utiliza perfeitamente de cada palavra que traz o Evangelho e quando ele fala sobre o sentimento de abandono que os discípulos têm, né? Eles estão ali e eles se questionam por que Jesus não está ajudando, né? Não estás aqui vendo e vivendo tudo isso que estamos vivendo, não estás aqui no mesmo barco, não estás vendo essas ondas levarem as pessoas, não estás vendo onde estás, né? E falta a confiança de que ele também está no barco. O Papa Francisco faz a citação de que ele está na polpa, né? Ele está ali no ponto onde vai afundar, vai ser o primeiro lugar a afundar. Então ele está no pior lugar. Enquanto a gente ainda está aqui dentro, se segurando e vendo acontecer tudo, ele está ali no pior lugar para tomar a primeira pancada por nós, né? A confiança que Francisco passa por essa passagem, por essa homilia, é tamanha ao ponto de que aqueles que não tinham fé dentro da tempestade criam fé. Aqueles que tinham já fé são lembrados daquele tempo. Porque se em meio a uma tempestade onde você não enxerga mais a fé e a ação de Deus, você tem que voltar o seu olhar para si e lembrar daqueles momentos que você se comprometeu com Deus. Lembrar daqueles momentos em que a gente teve um compromisso e renovar esse compromisso, né? Reafirmar, porque a tempestade ela vai existir não somente agora, mas se repetirá. Se repetirá. Com certeza. Isso, duas coisas que me vieram à cabeça enquanto eu estava falando. A primeira é que essa passagem da tempestade me remete a outra passagem que Jesus está no oceano com os discípulos, né? Que é a passagem que ele vem caminhando sobre as águas. Isso. E Pedro olha para ele, né? Faz: mestre, se és tu, me convida para o teu encontro. E ele diz: vem, né? E Pedro começa a andar, e no momento que ele hesita, no momento em que tem aquela duvidazinha de fé, ele afunda. Né? E a outra coisa, você falou dessa perspectiva da falta de sentido, né? Da falta de fé disso tudo. O próprio Viktor Frankl, né? Que é o psicólogo onde eu apoio toda a minha experiência clínica, ele fala que isso vai acontecer. Existe uma tríade trágica, como ele chama no mundo, que é a dor, né? A culpa e a morte. São coisas que nós vamos passar. Existe uma carga de sofrimento na vida que é inevitável. Sabe? Eu não fujo dela, eu não posso fugir dela. Perfeito. Né? E ele sempre vai olhar, na logoterapia ele deixa isso muito claro, que o que diferencia o homem de todas as outras criaturas é o elemento espiritual. E a espiritualidade que Frank fala não é só uma espiritualidade cristã, ele dá um passo além disso. Ele vai dizer: todas as nossas atitudes, elas estão numa dimensão espiritual, porque elas estão numa dimensão de abertura para o mundo e para os outros. Tudo, nesse sentido, equivale a uma atitude espiritual perante a vida. Não é só simplesmente estar de joelhos, não é só simplesmente orar, não é só simplesmente fazer jejum. Não, mas tudo na nossa vida, né? Isso me lembra muito o São José Maria Escrivá, claro, né?
o meu querido José Maria Escrivá, né? O meu querido Padre Pio também, né? O Santo Padre Pio, Apanhamos bastante. né? Um pouquinho, né? Dos dois. O próprio Dom Bosco, né? Também, quando ele vai falar dessa Isso. questão do trabalho. Então, fica muito claro como o apoio da espiritualidade nesse momento, e aqui eu falo para você que é cristão, que você é católico, que você é presbiteriano, qualquer Isso. denominação nesse sentido, e até para quem não tem religião, você que é ateu, Exato. que não tem religião, mesmo você que não acredita, a tua atitude, ela inevitavelmente é espiritual, porque você está sempre se responsabilizando por quem você é e pelas tuas atitudes, por aquilo que Exato. você faz, né? E uma das coisas que eu mais gostei na homilia do Papa é que ele consegue passar firmeza Uhum. sem precisar, apesar de ser emocionante aquilo ali, né? Ele em nenhum momento titubeia, né? Isso. Em nenhum momento tem aquele emocionalismo, Ele é digamos assim. seguro, né? Ele é Ele é seguro. isso, sabe? Ele é muito firme, de Isso. fato ele está assentado sobre a rocha, entende? Isso. Perfeito, Então, perfeito. e uma das coisas que mais me incomodam hoje, tanto como psicólogo quanto como cristão, são pessoas que falam que são cristãs, que têm práticas cristãs, que vão à missa, que vão aos cultos, que participam dos sacramentos, Uhum. mas que num primeiro momento, no primeiro deslize ali, né, ela já titubeia, já começa a se vitimizar, já começa a Isso. reclamar, já começa a falar mal. Se o padre disser uma palavra errada, ela já fala mal do padre, né? Exato. Então, Exato. e Exato. assim, a firmeza de Francisco, para mim, ela é maravilhosa justamente por isso, né? Porque ela mostra que é possível ter fé, uma fé Isso. profunda e sincera, sem Uhum. precisar estar naquele sentimentalismo exagerado de achar que eu só tenho fé quando o louvor me toca, sabe? Eu Isso, só isso, tenho isso. fé quando Cristo fala comigo, quando os santos respondem minha oração. Sabe? E se não responder nunca? Perfeito. Sabe? Se você nunca Perfeito. tiver uma experiência mística na vida, você vai ficar aí, ah, não, mas eles vão falar comigo, eles vão falar, sabe? Tá, Uhum. você não vai ser como os caras de Fátima, tá ligado? Não, Isso. não vai ser, Não pô, vai chegar. não vai, o Padre Pio não vai aparecer na sua frente aí para dar 3 tapas na sua cara, sabe? Perfeito, E a perfeito. gente, essa firmeza de Francisco é uma firmeza que tá no cabeça ali, né? Tá no cume da igreja, Isso. mas que ela precisa estar também na base. Exatamente. É a Exatamente. firmeza que a gente vê, por exemplo, hoje o vírus ele destronou todas as nossas idolatrias. Ele tirou das Exato. nossas mãos, ele colocou para fora, ele expôs, ele deixou a cru ali toda a nossa idolatria, tudo aquilo que a gente acreditava que a gente Perfeito. precisava, que a gente não vivia sem, né? Os meus amigos, a escola, a faculdade, o meu trabalho, de repente o vírus simplesmente diz, olha, é tu e tu agora, te vira. Exato. Exato. E o que Exatamente. acontece é que eu vejo pessoas completamente surtadas por isso, porque Uhum. percebem que estavam vivendo uma Questão. mentira. Se você não percebeu Exato. isso ainda, você está refletindo errado, inclusive, sabe? Exatamente. E assim, esse momento de firmeza que Francisco colocou, que a igreja se coloca, né? Os pastores da minha igreja, logo que aconteceu essa questão toda, eles fecharam o templo, né? Começaram a transmitir os cultos online, tal, essa coisa Certo. toda. Isso, isso, isso. Mas eles não deixaram. Eu sempre recebo mensagem dos meus pastores. E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá precisando de Uhum. alguma coisa? Precisa ser servido, sabe? Isso. E o que eu não vejo, a contrapartida disso é o que eu não vejo. A gente quer ser servido, mas a gente não quer acordar, beijar o chão, como diz o Ítalo, né? E dizer Isso. serve, né? Hoje eu vou servir. Perfeito. E Perfeito. nesse momento, talvez seja o momento mais propício para a gente trabalhar exatamente isso, essas atitudes básicas, sabe? Há duas Isso. semanas atrás tinha gente dizendo que não estava com tempo para rezar, para orar, sabe? Agora você tem todo o tempo do mundo. Quantas vezes você orou nesses últimos 20 dias aí, Exatamente. sabe? Exatamente. Você tem tempo para ler a Bíblia, você tem tempo para sua espiritualidade, tem tempo para conversar com outras pessoas. Quantas vezes você fez isso? Então, a pandemia ela desmascara essas mentiras que a gente conta para nós mesmos ao longo desses dias, né?
Isso, E isso. essa firmeza, só um minuto, Eduardo. E essa Não, fica à vontade. firmeza, essa firmeza, ela precisa perpassar o nosso cotidiano. Não é só na hora que eu entrei e botei o pé na igreja, sabe? É Perfeito. todo o momento, todo o momento. É justamente o que o Dan tá falando. Servir é diferente de ser visto, Uhum. sabe? E agora é o momento justamente de a gente botar os pés no chão, ou talvez melhor ainda, botar o joelho no chão, né? E fazer o que tem que ser feito. O básico, nem o básico a gente consegue fazer. É, é. E, assim, nós temos uma fase, assim, do cristianismo onde existem tipos de pessoas, né? Você falou aí da emoção, né? Pessoas que buscam mais a emoção do que a conversão, né? Exato. Eu busco aquilo que me faz sentir, que me faz... Pode falar. Eu me lembrei do padre Paulo Ricardo, né? Esse problema é um É. problema de conversão. Seu problema é um problema de conversão. Exatamente. Você busca o sentimento, né? Eu vou para esse momento na minha igreja porque ele me faz, né, sentir. E também temos hoje um outro movimento que se inicia pelo conhecimento por si só, né? Isso. Nós temos hoje pessoas que buscam conhecimento, mas não para evangelizar. Ela busca o conhecimento para apontar, para conseguir apontar. O que é que está acontecendo, né? Você enxerga uma pessoa que não está seguindo o caminho como você acredita que deve ser seguido, né? Você consegue ver um cristão e ele não está seguindo os ensinamentos de Cristo e você o aponta por isso, mostra o que deveria ser feito, como deveria ser, né? Você está fazendo isso, é errado, você deveria estar fazendo isso. Exato. Mas você não mostra o processo de transição para isso, né? Isso. Jesus Cristo, a gente está se aproximando liturgicamente da Semana Santa, né? E vamos chegar perto do lava-pés. No lava-pés, Jesus Cristo vai lava os pés dos seus discípulos, né? E enquanto Cristo lava os pés dos seus discípulos, hoje os cristãos apenas apontam para a sujeira que há no pé de cada um. Enquanto Cristo, ele mostra o que está errado, o que está sujo, o que está precisando mudar, e ele vai lá e indica o caminho, chega ao ponto de agir por aquilo, nós apenas olhamos de longe, apontamos e dizemos, olha, ele não consegue viver conforme a fé que ele diz ter, mas eu não tenho o impulso a ajudá-lo para isso. Uhum. Na homilia do Papa Francisco, ele clama por uma esperança em pessoas que já acreditam, sabe? Ele fala sobre pessoas que já acreditam. Isso. A gente se esforça demais, a gente busca demais saber avaliar quem tem um conhecimento melhor. Não, fulano lê demais, fulano estuda demais, fulano reza demais, fulano conhece a Bíblia do início ao fim, né? Gênesis e Apocalipse ele conhece. E ele sabe aplicar e apontar para cada um e dizer quem está vivendo corretamente e quem não está. Isso. Agora, se aproximar daquele que não está vivendo corretamente e ajudá-lo a transformar a metanoia, né, a conversão. Todo mundo fala de metanoia, de conversão, mas esperam essa metanoia, essa conversão em uma palestra, em uma música, em uma peça. Exato. Quando, na verdade, é um processo de conversão. Você é convidado a entrar no processo de conversão. Perfeito. E eu vou entrar junto com você nesse processo de conversão, sabe? Eu vou chegar para você, Jesus Cristo, é aquilo que os psicólogos, né, Ítalo também fala sobre isso. Eu vou enxergar em você o melhor que você pode ser, não a condição que você está hoje. Exato. A mulher adúltera era olhada por Jesus Cristo como mulher. O adultério era temporário, que ela passou e ele enxergou nela o que ela poderia ser. Enquanto todo mundo olhava para ela como mulher adúltera, ele olhou para ela como mulher santa. Exato. E uma santa. Ele olhava nela e enxergava no fundo a santidade, né? Como você falava em outras lives aqui, enxergar o céu que há dentro do outro. Isso é o que nos falta hoje. A gente tem um conhecimento de como conhecer. A gente conhece o céu e nós conhecemos a nós mesmos. Mas esse processo de transição para chegar até lá, nós parece que não queremos nos dar o trabalho para ajudar o nosso irmão a ultrapassar o processo de nós até o céu. Exato. Nos falta isso. Ah, com certeza. E assim, isso é algo que eu, como psicólogo, por exemplo, eu me disponho, não só por conta da minha profissão. Sim, né? sim. Mas as pessoas olham para mim e dizem, certo, mas esse é teu trabalho. Exatamente. Sabe? É teu trabalho, tu tem que fazer isso. Isso. Entende? Isso.
Mas, tipo, não necessariamente. Uhum, Eu podia simplesmente deixar isso de lado e trabalhar só com a minha ciência, digamos assim, né? De ajeitar os perfeito, parafusos aqui e não levar outra perfeito. pessoa para o céu junto comigo, E né? assim, na sua área, na área da medicina, na área da saúde, Isso. a gente pode colocar isso no ambiente prático, né? O médico, ele sabe a doença, ele conhece o problema, e ele sabe que o certo era você não estar vivendo assim, né? Não, você está aí vivendo isso e isso. Você precisa viver assim. Exato. Mas ele precisa lhe ensinar como chegar até aqui. Ele Perfeito. precisa lhe explicar isso. O psicólogo, ele sabe a decadência que a pessoa está, o nível que a pessoa está, e ele diz, ó, a sua saúde você só vai alcançar desse jeito. E ele Exato. vai. Por isso que o acompanhamento é tão regular, né? Senão ele dizia, olha, o certo é você fazer isso, tá bom? Aí ano que E vem, tchau. você É, volta, me procura, para ver se você chegou lá. Se não chegou, eu vou dizer de novo onde é que você tem que chegar. isso. Não, não funciona, não funciona. Exato. E isso é muito importante da gente entender na nossa vida prática, na nossa vida diária, na vida comum, porque Uhum. nós somos chamados o tempo Isso. inteiro para fazer algo. Sempre há uma situação que exige de nós uma responsabilidade, exige de nós uma resposta para aquilo, Exato. sabe? Exato. É acordar de manhã e levantar porque alguém precisa de você. Uhum. Eu sempre digo, por exemplo, eu não posso parar. Eu não posso Perfeito. me dar ao luxo de parar nesse momento. Tanto que eu Exato. continuei atendimento online. Por que eu não Uhum. posso? Meu pai depende de mim, meu irmão depende de mim, minha mãe depende de mim, minha noiva depende indiretamente, mas ainda assim Sim, ela sim, sim. precisa que eu esteja firme, que eu esteja aqui. Exato. E todo Exatamente. mundo tem alguém que precisa que você esteja aí, que você precisa estar no seu melhor. E no seu Perfeito. melhor fisicamente, por isso cuidar do Isso. corpo é tão importante. No seu melhor psicologicamente, emocionalmente e no seu melhor espiritualmente, Exatamente. sabe? Exatamente. Se sua vida é corrida, beleza. Eu sempre tiro o exemplo da minha avó. Minha avó, para mim, é a pessoa mais santa que eu conheço. Né? Perfeito. Ela vive com o seu rosário na mão, né? E ela reza o rosário 3 vezes ao Uhum. dia, como tem que ser. Se você olhar para minha avó, ela tá mexendo o feijão com o rosário na mão, de olho fechado ali e rezando, Perfeito. sabe? Eu não É isso. consigo me concentrar tanto em duas coisas ao mesmo tempo. Dependendo do que for, até ainda vai. Mas desse jeito eu não consigo. Ela Sei consegue. como é. Sei bem como é. Ela. Ah, tu é sanguíneo, né? Então também. Então, Eu tá... sou melancólico. Minha concentração é profunda, mas aí é uma coisa só. Então, pessoal, minha avó, ela assiste missa todo dia, ela bota lá, ela já não tem tanta força assim, por exemplo, para estar Sim, indo todo dia para lá, ela vai para a catedral, mas ela vai pouco. Mas ela concordo. assiste, ela tá sempre com a... Hoje ela não pode mais ler, né? Mas a Bíblia dela sempre tá lá aberta em cima do altarzinho que ela tem, né? Uma Que vela coisa sempre linda. ali. A mulher tem 84 anos, pô. Sabe? Você poderia dizer, poxa, Pois ela é. já passou por tanta coisa, vai descansar. Não, Isso. descansar. Sabe? Ela sabendo que ela pode fazer mais e ela, uma das coisas que ela mais lamenta é não poder ler mais. Sabe? Diz, eu Verdade. queria tanto ler a Bíblia, mas meu olho já não enxerga tão bem, Isso, sabe? isso. Então, assim, e a gente tá com a plenitude das nossas faculdades e a gente não faz nada, a gente tem preguiça, a gente acha que pode Isso. fazer depois. A gente negligencia, nem que seja 2 minutinhos ali de um Pai Nosso, Uhum, uhum. sabe? A gente E o Papa Francisco negligencia isso. foi um Exato. exemplo disso também, né? O Papa Francisco, ele, também com seus mais de 80 anos, caminhando com sua perna mancando, ele fez questão, né, de ir até lá Isso. sozinho. Ele pediu por isso para que fosse sozinho, é só ele. Foi caminhando. E a Exato. cena emblemática, né, daquele caminhar Uhum. solitário ali, onde Isso. aparentemente ele sozinho caminhava para reerguer a igreja, para dizer: Isso. ainda estou aqui. Ir para o Isso. púlpito sozinho, se colocar ali e dizer: Isso. ainda estou Sabe, aqui, meus essa, filhos. essa, essa cena me lembrou diretamente o sonho do rei com São Francisco de Assis. Certo. Né? Quando o rei tem a visão no sonho de Francisco carregando a igreja. É A exatamente isso, é igreja. Francisco carregando a É, igreja. é isso, é isso, Né? É um é isso. homem ali, né? Um santo, carregando a igreja Isso. de Cristo nas costas. E Exato. o que é que isso tem de praticidade para a nossa vida? Né? Quando Cristo diz
né? Cada um tome a sua cruz e siga-me. Uhum. É justamente qual é a nossa cruz. A cruz é aquilo da qual Cristo não podia escapar. Ele Exato. sabia desde o primeiro momento que ele Uhum. iria acabar na cruz. Qual é a única coisa que nós não podemos escapar? A nossa vida. A vida. Nós não podemos fugir da nossa circunstância, nós não podemos simplesmente abandonar as coisas a Uhum. esmo. Nós Isso. precisamos responder e responder de mãos vazias, de mãos nuas, esperando o ferro, esperando o açoite, esperando o sofrimento. O Viktor Exato. Frankl fala que uma das 3 formas de encontrar sentido na vida é suportando o sofrimento inevitável da vida. Ele Perfeito. fala com toda a autoridade de alguém que sobreviveu a 4 campos de concentração, de que viu a maldade humana, o pecado, toda a derrelição, toda a queda humana exposta na sua frente. A Isso. pior das maldades humanas, que Uhum. foi o nazismo, ele viu na sua frente e ele sabia que era fatal, ele não podia escapar daquilo. Ele não era livre para escapar daquilo, ele não podia simplesmente sair do campo de concentração andando. Perfeito. Mas ele era livre para transcender aquela situação e encará-la de peito aberto. Exato. Exato. Nós não Tem uma somos escolha, né? Tem uma isso, escolha. isso. Nós não somos livres da nossa situação, mas nós somos livres para fazê-la acontecer. Isso. A gente Isso. sempre tem uma escolha no pior momento da nossa vida, passando pelo maior dos sofrimentos, nós sempre temos uma escolha. Exato. Cristo também escolheu naquela hora que o ladrão fala com ele. Uhum. Ele simplesmente vira com os olhos de um pai e diz: ainda hoje estarás comigo. Exato. E Ele, veja, ele escolhe dar essa resposta. nesse ponto, né, do ladrão que estava ao lado de Cristo, é importante observar que Cristo, ele não tira as feridas que aquele homem estava tomando sobre si. Exato. O homem ainda sofria, o homem ainda sentia as dores, o homem ainda estava ali sofrendo, né? Exato. E é tão a consciência daqueles que sofrem, mas sabem que ainda tem a escolha, ainda tem a chance de optar por algo melhor, é tão Isso. grande que, em meio à condenação, ele condenado ali, crucificado, condenado, ele olha para Cristo Isso. e diz: quando entrares no reino dos céus, lembra-te de mim. Só lembra. Tipo, ó, fera, só lembra de mim. Me dá essa esperança de ter a lembrança por Cristo no céu. Pronto. É a mesma coisa de você chegar hoje para um irmão seu e dizer: meu irmão, eu estava em oração e eu lembrei de ti. Quando eu estava no céu lá, em oração, entregue, derramando, eu lembrei de você. Eu entrei no céu e lembrei de você. A esperança de que aquele momento que ele está passando de condenação, sendo condenado por tudo e por todos, ele para um momento e ele foi lembrado no céu por alguém. Isso daí muito gera esperança. E é muito engraçado que hoje, quando a gente está sendo condenado por tudo e todos, o que é que a gente faz? A gente esperneia, cacete. A gente grita. A gente sai xingando meio mundo. Exato, sabe? A gente exato. acha que, meu Deus, as pessoas não estão me ajudando, as pessoas não estendem o braço para mim. A gente entra numa miséria, numa comiseração tão infeliz, tão mesquinha. Sabe? Exatamente. A O Papa gente... Francisco ele podia muito bem entrar nessa miséria e dizer: pessoal, vamos colocar aqui uma câmera na minha frente do meu gabinete, eu sento aqui ó, na cadeirinha, tranquilo aqui. E aí eu passo a mensagem aqui pra galera, dou aquela força e pronto. Exato. Né? E pronto. Exato. Mas não, ele escolhe, eu vou sofrer para poder chegar lá e passar a mensagem para eles, vou caminhar com minha perna dolorida, minha perna machucada, eu vou caminhar com ela. E é importante a gente pensar que as pessoas que você lembra, as pessoas que hoje você está junto, seja sua família, seus amigos, as pessoas pelas quais você ora por elas no final da noite, no começo da manhã, né, que você lembra delas, são as pessoas que você pode estar carregando junto com você para o céu. Exatamente. Sabe? É alguém que você está estendendo o braço, e a pergunta que eu sempre faço é: quem você está levando para o céu junto com você? Exato. Sabe? Com quem é que você vai para lá? Exato. Sabe? Quem é que você vai levar? O que é que tua força vai te permitir carregar? E aí a gente vê um monte de gente fraquinha, né? Bem debilitada, que só reclama, né? Que aquela
aquele coitadismo, aquele vitimismo. É, Ela não tá nem se levando pro céu, quanto mais outras pessoas. Pelo outras contrário, ela pessoas. espera ser arrastada. Exato. Sabe, você vai ser arrastada, minha filha, vai ser arrastada pelo demônio, sabe? Deixar claro aqui, né? Sabe? Então assim, o que me preocupa nesse momento é a gente, tá, você não tá nos sacramentos, eu tô com saudade de ir ao culto, eu tô com saudade, pronto, domingo que vem seria domingo de ceia, a gente não vai ter ceia, Isso. né? E se não tem o sacramento da ceia, não tem comunhão com ele, Uhum. né? Então, peraí, eu tô com saudade, claro que sim, mas eu sei nesse momento que muito mais importante do que a ceia que eu não vou tomar no domingo que vem é eu me oferecer como ceia para outras Exato. pessoas, eu fazer da minha vida o pão, que quanto mais bate, mais cresce. Isso. É assim que se faz pão. A nossa vida, ela precisa ser o pão que outras pessoas vão cear. E com isso, Exatamente. elas ganham a vaga no céu, né? Então, quem você está levando para o céu? Junto com suas orações, junto com sua força, junto com sua espiritualidade. Ou sua Exato. espiritualidade ela é tão débil, ela é tão pequena, ela é tão mesquinha que nem a você mesmo você salva. E aí entra o Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol que eu gosto muito, quando ele diz que quando eu não salvo as minhas circunstâncias, ou seja, quando eu não faço aquilo que eu tenho que fazer no meu dia a dia, eu não salvo nem a mim mesmo. Eu não chego a nada, a canto nenhum, no final das contas. Isso. E esse, para mim, é um dos grandes paradoxos, né, do cristianismo. E aqui a figura do Chesterton, para mim, é fundamental. Né? Os dois grandes paradoxos, para mim, do cristianismo. Você falou da quaresma. Quaresma é o tempo de morte e ressurreição de Cristo. Isso. Né? A cruz de Cristo, aquele instrumento de tortura onde ele foi pregado, significa a humilhação de Satanás e seus demônios. Mas a humilhação humana que Cristo passou do Gólgota até a cruz, ela se transforma em glória. Ele precisa morrer para que a gente viva. Isso. É um dos grandes paradoxos do cristianismo. Né? Assim como ele, que nasce sem casa, ele nasce na fuga, né, dos pais ali chegam em Jerusalém, né, e fogem do domínio do rei que estava matando todo mundo. Ele nasce sem casa para ser celebrado nas casas de todas as pessoas do mundo no Natal. Exato. Um sem-teto que é acolhido nas casas e nos corações das pessoas no momento em que nasce. São os paradoxos do cristianismo e que na nossa vida, se a gente não se torna o menor, aquele que serve, aquele que não quer ser visto, como todos esses enfermeiros, como todos esses médicos, toda essa galera que está na frente de batalha. Exato. Que ninguém sabe quem é, são anônimos. E que estão salvando milhares de vidas. Milhares de vidas. Exatamente. E quando a gente vê essa disposição, né, daquele que dizemos seguir, né, Jesus Cristo, quando a gente vê o paradoxo que ele entrega para cada um de nós, o paradoxo que Cristo entrega através da sua morte pela vida de outro, e a gente, no menor sacrifício, se sente pesado e dolorido. Exato. Né? Exato. No menor que eu posso abrir mão de mim, no menor do meu tempo, no menor da minha atenção, no menor da minha mensagem, no menor que eu posso oferecer, é pesado para mim. Não, Eduardo, olha, eu até queria poder ter essa capacidade de escutar. Eu queria ter essa capacidade de saber o que falar para ela, de saber... Mas eu não sei aconselhar, eu não sei... Cara, talvez ela só precise que você esteja ali. Exato. Talvez a pessoa que você tanto não sabe ajudar, talvez a maior ajuda é só você estar ali. Exato. Quando Cristo entrega a vida dele por nós, ele pede que a nossa vida seja entregue por alguém. É pelo outro, é para o outro, é com essa perspectiva. Exato. Eu não estou aqui buscando me alimentar só de Cristo, me alimentar, encher, né? Só tenho sede, não, então vou beber dessa água de Cristo e não vou transbordar nunca, eu nunca vou passar isso para ninguém, eu nunca vou ter a oportunidade de sentir a graça da evangelização, né? A espiritualidade em tempo de crise, né? Como é o tema daqui, a espiritualidade em tempo de crise é isso.
a sua família está em crise, o seu ambiente está em crise, né? Porque nós estamos falando pontualmente da homilia do Papa Francisco, porque a gente está vendo daqui, do Brasil, de Pernambuco. Cara, ele estava falando da Itália, ele estava falando de dentro, ele estava falando do Vaticano, ele estava falando de Roma, o lugar onde tem mais mortes, o lugar onde tem mais percas, do lugar onde há a mais falta de esperança é que surge uma luz. Então, do lugar onde você mora hoje, do lugar da sua casa, onde ninguém sente mais a esperança, do lugar onde você trabalha, onde ninguém mais sente a esperança, é o lugar mais pesado para você, porque é a sua vida. É a sua vida. Não fique esperando que Eduardo, que Mateus, que você possa convidar e levar eles até lá. Vem cá e resolve isso daqui pra gente. Isso. Porque o chamado é pessoal, individual para cada um de nós. Exato. Não vamos esperar fulano se formar, não vamos esperar Cicrano melhorar, não é uma espera. Papa Francisco, ele não esperou para a Páscoa, para poder dar a bênção que ele dá. Ele não esperou por uma missa para dar a homilia que ele sempre dá. Ele preparou um momento de necessidade. Eu preciso. É o momento de mais falta de esperança. Então é agora que a luz precisa aparecer. Exato. Se na minha casa não há mais esperança, eu não vou esperar vou esperar pelo retiro da minha igreja, que isso vai mexer comigo, eu vou trazer um material de lá, vou mudar, vou ficar diferente. Eu vou esperar por uma adoração, eu vou esperar por uma missa, eu vou esperar por um evento para poder realizar um evento. O evento já aconteceu, meu irmão. O evento já aconteceu mais de 2000 anos atrás. Exato. Houve uma morte, já aconteceu. Eis que tudo se cumpre, né? As últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, está tudo consumado. Está consumado. O que tinha para ser feito, foi feito. É a sua reação diante do que foi feito agora. Exato. É isso. Exato. Exatamente. E tu falando, estava me lembrando, eu sempre vou voltar a essa metáfora, porque é uma metáfora que eu amo de paixão. E para mim é uma metáfora que resume muito isso. O Viktor Frankl, e outros autores também vão falar sobre isso, mas eu lembro muito do Viktor Frankl falando sobre isso. Diz que nossa vida é uma vela. Certo. E ele diz assim, olha, aquilo que emite luz deve suportar o calor. Perfeito. A nossa vida é uma vela que quando ela se acende, onde é que a gente bota a vela? A gente não bota a vela embaixo da mesa. Bota no velador, para que ela ilumine tudo. E ela é aquela coisa que ela acende uma luz, ela ilumina, ela aquece, enquanto se consome, enquanto ela desaparece. Exato. Nós somos a luz do mundo por um motivo. Nós somos a luz do mundo por um motivo. É para a gente gastar a nossa vida de fato. Exato. Então, quando você entrega a sua vida, você não está esperando que a outra pessoa simplesmente lhe use ali e lhe coloque de volta no negócio. Não, é para que você gaste de fato a sua vida. Gaste-se pelas outras pessoas, gaste-se, coloque o seu coração na mão e entregue para outra pessoa aquilo de mais valioso que você tem. Perfeito, perfeito. Então, é aquela coisa, mas o que é que eu posso fazer em quarentena? Cara, pode levantar e arrumar a casa, pode arrumar teu quarto, pode arrumar a cozinha. Lava um prato. Pois é. Tu pode fazer tanta coisa. Sabe? Tu pode orar por outra pessoa. Sabe? Perfeito. Você pode ligar para aquele seu amigo. Você diz, eu sou um amigo maravilhoso. Quantas vezes você ligou para os seus amigos nessa quarentena? Isso. Né? Então, eu sou uma pessoa maravilhosa, certo? Mas o que é que de fato você fez com essa maravilha toda que você diz que você tem aí dentro? E pensando na questão da tua... Perdão, desculpa. Fala. Só para não perder o fio da meada do iluminar, né? Da vela, que se consome, né? E a luz é colocada na parte exposta. Uma vez eu estava conversando com uns amigos em uma reflexão sobre essa parte do Evangelho, e a gente conversava de que, tipo, o consumo é para iluminar o lugar que você está e não espere atrair atenção para si. Né? Quando você acende uma vela, é porque você quer iluminar outra coisa. Exato. Quando você acende uma lâmpada, é porque você quer iluminar o ambiente. Né? A câmera, eu não posso virar a câmera aqui para a lâmpada, porque vai perder toda a atenção que eu tenho. Né? Ela não está ali para ser chamada a atenção. A lâmpada que eu ponho, a lâmpada que eu tenho que ser, a vela que eu tenho que ser consumida para iluminar um lugar e não esperar reconhecimento por isso. Exato. A vela ela é colocada no cantinho ali quando falta energia.
A vela é colocada num cantinho para você poder tomar um banho. É para você iluminar o chuveiro. É para você poder alimentar-se. É para uma outra ocasião. Então, a sua vela, ela ilumina o ambiente e não atrai a atenção para si. Ela vai ser para o outro ainda. O seu gasto, o seu desgaste vai ser ainda para o outro. Exato, exato. E aí a gente entra de novo naquela questão, né? Eu não posso me desgastar um pouquinho, que eu já, ai meu Deus, estou cansado. Ai, mas eu fiz tanto por fulano. Isso. Ah, eu fiz tanto pelo meu ex-namorado, eu fiz tanto pelos meus amigos e ninguém me devolveu. E Mas não é para devolver, isso. filho. Mas não é para devolver. Se você faz esperando devolução, você não está fazendo com o coração aberto, você não está servindo. Você está esperando uma Imagina troca. uma vela esperando ser iluminada, né? Uma vela que É, espera que outra vela chegue ali para iluminar é, ela. Não mesmo. exato. Não, e até aquela coisa, você pode até comprar um candelabrozinho bonito para colocar a Isso. vela ali e tal, mas você não vai ficar olhando pro candelabro, Exatamente. sabe? Você vai, Nunca. no máximo, você vai usar a vela ali para ler alguma coisa, para iluminar outra coisa, Isso. É outra sabe? coisa. É outra É coisa. sempre para outra coisa. E a nossa vida precisa estar voltada com esse vetor para fora. A vida Exato. humana Para acontece fora. de dentro para fora, não é de fora para dentro. Perfeito. Né? Não é Para o fora. venha a nós. Não é o venha a nós, é o vosso reino, sempre, sempre, sempre. Isso. Sempre, o tempo inteiro. Né? E eu sempre estimulo muito, principalmente aos meus clientes que são cristãos, eu sempre estimulo muito a participação aos sacramentos, né? Aí da missa ao culto, enfim, dependendo da denominação eu falo. Uhum. Né? Eu sempre estimulo muito isso. E uma das coisas que eu tenho percebido, Eduardo, é que quando a gente se dá conta do amor de Cristo por nós, quando a gente se dá conta do amor que derramou o sangue na cruz para me salvar, eu que não mereço, que todo dia traio ele, que todo dia não Exato. faço o que deveria fazer. Quando eu entendo esse amor, o cristão bem formado, que entendeu o amor de Cristo, ele não necessita mais dos elogios, ele não precisa mais ser visto, ele não quer Perfeito. mais, né, as palavras das outras pessoas, porque ele já tem Perfeito. o amor de Cristo que preenche e é Isso. suficiente, Isso. sabe? É por aí. E se Cristo não é suficiente na sua vida, nada vai ser. Exatamente. As pessoas ficam esperando ainda um outro sacrifício, né? É, Não, eu estou esperando, mas ninguém se esforça por mim, ninguém se esforça né? pelo que eu faço. Né? Mas A já gente vê fez, muito né? isso, já fez, a gente vê muito isso em relacionamento, né? Não, mas eu me esforço tanto pelo outro, mas não há um esforço de que aquele se Contrário, deve. é. Existe uma necessidade de que o outro faça algo por mim e, e isso vai me gerando uma falta do que eu posso fazer por ele, sabe? Aí a gente entra naquela questão do que tu falou aí, né? A gente tem o primeiro contato com o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente sente toda aquela, caramba, é real, né? Esse amor é real. E a gente vai conhecendo aos poucos, vai conhecendo, vai se apegando tanto que quando a gente conhece por inteiro ele, a gente não quer senão retribuir por inteiro. Por Exato. inteiro. Então, qual é o meu inteiro? Essa é a minha verdade, né? Se é o caminho, a verdade e a vida. Irmão, se você está num caminho onde não há verdade, então não é o caminho que Cristo desenhou para você. É o Exato. caminho, a verdade e a vida. Não é o caminho ou a verdade ou a vida. Se não há vida, não há Cristo. Se não há verdade, não há Cristo. Não há caminho, não há Cristo. Junta os três. Tem que ver os três juntos. Exato. Perfeitamente. E é uma coisa que, quando a gente percebe isso, quando a gente se derrama nesse serviço, nesse amor, no final das contas, Cristo, em nenhum momento, são coisas que eu acho fantásticas. Assim, na hora do ladrão, na cruz, em nenhum momento Cristo vira para ele e faz: Ô filho, você é cristão? O que foi que você fez que você tá aí? Ele não tá Foram nem aí. justos com você. Pois é, ele não tá nem aí. Ele simplesmente diz: Exato. ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele não quer Pronto. saber se você é Pronto. ateu, se é budista. Não, Isso. simplesmente Isso. estende o braço. Diz: bora, É. vamos. E o que Isso. eu vejo hoje é aquela coisa: não, eu não posso falar com Mateus porque Mateus é presbiteriano. Né? Eu não posso falar com Eduardo Mano porque Mano é católico. Isso. Sabe? Mas, Criamos os meu abismos Deus, desnecessários. completamente desnecessários, sabe? Se a gente pega a definição de amizade
do Santo Agostinho. Eu descobri essa semana que é de Santo Agostinho, não é de Santo Tomás. É Muito verdade. bem. Eu vi alguém postando a página do livro do Santo Agostinho falando sobre isso. Não é de Santo Tomás, é de Santo Agostinho. Se a gente Isso. pega a definição de amizade dele, o idem vale, idem noli, né? Uhum. Amigos são aquelas pessoas que amam as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas, sabe? E se nós Sim. estamos firmados em Cristo, é óbvio que a gente ama as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas, Sem sombra de independente de dúvidas. questões doutrinárias, Isso. sabe? A gente vai Isso. discutir, a gente vai, claro, Isso. sempre vai ter, sabe? Sempre vai ter isso. Mas quando a gente fala de serviço, eu não estou olhando para a pessoa pensando se ela é crente ou se ela deixa de ser. Exatamente. Eu estou olhando para a pessoa, como diria a nossa Santa Madre Teresa de Calcutá, Isso. eu vejo Cristo nela. Belíssimo. Se Acabou-se. você visse a Madre Teresa, o Daniel Orig estava falando na live dele, né? Se você visse a Madre Teresa, uma pessoa bem franzina, aquela senhorinha, parece que ela vai quebrar a qualquer momento, parece que ela vai se partir ali. Tropeçar, acabou. Se ela der um espirro, morreu, sabe? Isso aí sim. E ela saía dali e ia entregar, né, comida, ia resgatar pessoas ali na rua. A mesma coisa com o Padre Pio, já no final da vida. Né? Ele lá com as chagas feridas abertas no meio da Santa Missa. Né? Tem até a foto dele segurando a hóstia e descendo o sangue E o das sangue chagas escorrendo. dele. Ele sentindo uma dor imensa ali, mas ele estava ali. Ele estava ali, Exato. porque ele não tem escolha. Eu estava falando ontem, amadurecer é não ter escolha. E Isso. um cristão maduro, ele não tem outra escolha senão servir, senão Perfeito. derramar seu coração naquilo que ele faz. Não interessa se é na lavagem de um prato Uhum. ou se é no serviço à igreja. Não interessa Isso. se é eu como psicólogo ouvindo essas confissões desacralizadas dos meus pacientes ou se é você no confessionário como um padre ouvindo as confissões de outra pessoa. Perfeito. Não interessa onde você está, não interessa o que você faz, interessa de fato aquilo que você está disposto a fazer. Isso. É Interessa isso. exatamente o lugar onde você está, o que você tem para fazer e se você cumpre ou não o seu dever. Fora disso, você nem começa. É aquela coisa, as pessoas querem. Não, mas o que é que eu faço para. Alguém chegou para mim ontem, mandaram uma pergunta para mim dizendo como é que eu encontro o sentido da vida? E aí, Matheus, como é que a gente faz? Pelo amor de Deus. Eu disse, olha, tá, o Victor Frankl dá três caminhos. Ou você Certo. ama alguém desmesuradamente, e esse alguém, para o cristão, é Cristo, É tá? Não Cristo. é outra pessoa, não torne seu casamento, não torne seu relacionamento um ídolo, né? É Isso. Isso. Cristo. Ou você se dedica a uma obra, né? E pode ser aí a obra de caridade, a obra missionária, a obra da igreja, né? Ou qualquer tipo de obra, né? Seu trabalho, por exemplo. Uhum. Ou você suporta o sofrimento inevitável da vida. São três caminhos que ele dá. Porém, Pronto. antes desses três caminhos, tem uma coisa que você precisa fazer. Antes de você não. Você não simplesmente diz, não, eu vou encontrar o sentido da minha vida amando outra pessoa. Você não sabe. Não dá. Não dá. Mas o que você pode fazer é cumprir o teu dever diário, é servir outras pessoas. Em algum momento, um desses três caminhos vai se abrir na tua frente, se escancarar na tua frente. Exato. Exato. Ali. Sabe? Então, Exato. se você tem vocação sacerdotal, isso vai aparecer na tua vida. Isso. Isso. Né? Você é mais, para mim, a prova mais próxima que tem disso. Vai aparecer independente da tua situação, filho. Ele vai te chamar, ele Exato. vai te Ele convocar. vai. Se você Exatamente. tem uma vocação matrimonial, isso vai aparecer Vai aparecer. naturalmente. Deixa de Né? desespero. Eu, por exemplo, né? Pois é, Esse daí apareceu com força. apareceu, eu agarrei, segurei isso. Né? Em outubro É isso sai, em mesmo. outubro sai. Amém. Amém. Então, isso vai aparecer na tua vida desde que você cumpra o básico. O básico, que é Isso. fazer o que você pode onde você está. É orar, Exato. jejuar e dar esmola, no mínimo. São três coisas Vamos. básicas, sabe? É orar, jejuar e dar esmola. Isso. Só isso, entre aspas, só isso. Só isso. É só isso. E você vai ver que
como o Ítalo fala, dar esmola para o mendigo torna você menos mendigo, torna você menos mesquinho, meu filho. Sabe? É quando eu jejuo, pratico o jejum pelo menos 2 vezes por semana, e é inacreditável a concentração que me dá. Sabe? Eu pulo uma refeição, pulo o café da manhã, mas eu tô tão concentrado ali na manhã, sabe? A gente não tem noção disso. Isso. Né? E a oração é o momento em que eu estou de joelhos perante a cruz. Todas as nossas ações, elas só servem se foram julgadas à luz da eternidade, de joelhos diante da cruz. Se a tua ação, ela não puxa alguém para cima, ela inevitavelmente está puxando essa pessoa para baixo. Exato. Não existe esse equilíbrio na vida desse meio termo, esse morno. Está lá em Apocalipse, os mornos serão vomitados, ou quente ou frio. Ou você está subindo, ou você está caindo. Não tem outra alternativa. Santo Agostinho diz que ou você caminha e avança na fé, ou você recua. Você não tem como dizer, não, eu dei uma pausa, Dan, sabe? Tem um bocado de jeito que você encontra assim, e diz, e aí, poxa, nunca mais te vi lá na igreja. Não, eu dei uma pausa. Deu uma pausa em quê, meu irmão? Você deu uma pausa em quê? Como é que você... Aquela galera que diz, não, eu sou cristão, não praticante. Não, você não é. Porque é justamente o que a gente está conversando aqui. Nos falta, veja, prestem bastante atenção, nos faltam pessoas que querem ser cristãs. Existem pessoas que admiram o cristianismo, admiram a história de Cristo e admiram os cristãos que buscam por isso, né? Não, o pastor da minha igreja, aquele é um homem que me preenche de uma forma belíssima. É uma forma belíssima, né? O palestrante, o padre, o bispo, né? Caramba, a comunidade, nós temos a referência dos cristãos e admiramos elas. Nos falta o gosto de querer ser cristão. Os santos, eles viam quem eram, né? Eu sei quem eu sou, eu sei Eduardo, eu já estudei aquilo que eu sou e como eu vivo, eu sei a minha miséria que eu sou. E eu sei quem é Cristo. Eu conheço a Cristo, eu já tive uma experiência com Cristo. E é lá que eu quero chegar. Então, esse esforço de sair de si para, com a graça de Deus, um dia chegarmos ao ponto de dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. Perfeito. Quando a gente chegar nesse ponto de que as nossas ações já não são justificadas mais pelo mundo, as pessoas olham para nós e dizem, caramba, como é que esse bicho age assim? Como é que... Aquela Madre Teresa de Calcutá, tu viu, bicho? Ela vem acabada e tá lá servindo, tá lá ajudando o povo. São Francisco, caramba, você vê não mais como um ser humano vive daquela forma, porque não é mais ele que vive. Exato. Não é mais ele que vive. Perfeitamente. E assim, eu acho que a gente não quer mais ser cristão, porque se a gente parar para ver os evangelhos, né, se a gente lê o evangelho, se a gente lê as cartas paulinas, se a gente lê inclusive o Antigo Testamento, né, a Bíblia como um todo, sim, tudo está resumido a suportar sofrimento. Exato. Cristo disse, vocês vão ser perseguidos por minha causa, vocês vão sofrer por minha causa. Isso. Mas a gente não quer sofrer pelo cristianismo, a gente quer esse cristianismo soft. Né? Exato. A gente quer tirar uma selfie com o padre Paulo Ricardo, a gente quer assinar, né, o conteúdo do padre Paulo Ricardo e tá lá ele dizendo, é lindo ser católico, é lindo ter os santos. É lindo. A gente quer ver o Papa Francisco, a gente quer estudar um livro do Bento XVI. Por outro lado, a gente quer assistir o Augusto Nicodemos, a gente quer ver o Pastor Sávio. A gente gosta muito do nosso pastor. Quer ver o John Piper? A gente quer ver o John Piper na vida, né? quer ver o Piper dizer make war, né? Faça guerra ao pecado. A gente quer tudo isso, a gente acha muito bonito. Exato. Daqui. Isso. A nossa sede é só pela visão, é só para consumir isso. Mas a gente não coloca isso para fora. Veja, tem muita gente que já tem na cabeça decorada a oração que Padre Paulo Ricardo faz no início, né? A gente já tem na cabeça decorado todas as palavras, como é o conteúdo. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudar a realizá-las. Para que a gente comece e a gente termine tudo aquilo que fizer. Pronto. Senhor nosso. Amém.
A gente sabe tudo isso, sabe? A gente aprende tudo, a gente decora tudo, a gente. Poxa, se alguém chegar e perguntar, a gente A gente sabe. sabe o Mas a gente não versículo, vive. A né? gente A não gente vive. sabe o catecismo, sabe o versículo, Exato, mas exato, mas não vive. A gente é uma geração de autoconhecimento. É um orgulho ver, sabe, uma juventude que, não, mas olha, na Bíblia diz isso, olha, no catecismo diz isso, olha, que sabe defender, sabe, ele conhece muito bem, mas ele não consegue viver. isso Ele não abre mão porque ele sabe que ele vai sofrer para viver aquilo. Ele sabe que ele vai ser criticado, ele sabe que ele vai ser. a gente é o jovem rico, Isso, né? isso. Que chega, o que é É que eu isso. faço? O que é que eu faço? Ele diz, olha, É vende tudo que isso. tens, dá aos pobres e siga-me. E o que é que ele faz? Eu Ele te vai embora darei um. triste. Veja, e Jesus Cristo nessa hora ele diz: vende tudo que tens e eu te darei um tesouro no céu. Eu te darei um tesouro no céu. O jovem, ele se apega tanto à frase de vende tudo que tens, que ele nem escuta O a tesouro. promessa de Cristo. Exatamente. A gente vê, sabe, a gente vê tudo que a gente tem e Deus chega pra gente e diz: olha, só me dá esse pouquinho que eu vou te dar a eternidade, me dá esse curto intervalo de tempo aqui, me dá esse 1 minuto por teu dia, 1 minuto por teu dia, que eu te dou a Isso, eternidade. isso. E a gente não presta atenção porque não quer É aquela perder. coisa, a luz da eternidade em nossas vidas são minúsculas. Ele só quer isso. Ele só quer Só. essa coisinha. Só isso. Só isso. Isso. Sabe? E pra gente encerrar, né? Tá. Além de lhe agradecer, faltam 3 minutinhos aí para encerrar a live, mas a gente podia continuar esse papo o resto da madrugada, né? Mas a gente vai marcar outras lives, a gente vai conversar mais sobre isso. Amém. Né? Isso é importante. Isso. Mas só para a gente ir encerrando, então no final das contas, suportar, né, esse sofrimento inevitável, como diz o Viktor Frankl e como o próprio Cristo, né, emula isso na vida dele, ele é esse suporte do sofrimento, é de fato aquilo para o qual nós somos chamados, né, nesse momento de crise, né, é ser uma vela no momento e no lugar onde a gente está. Né, Eduardo? E não é a crise só da pandemia, né? Lembrando, pessoal, não é a crise só da pandemia. Vão vir outras crises ao seu redor, no seu mundo. No seu mundo vão haver crises, né? Exato, perfeitamente. Pois é, Eduardo, muito obrigado, foi maravilhoso. Mais uma das lives que eu vou terminar bastante emocionado. Né? Para quem alguém perguntou se a live ia ficar salva, vai ficar salva aqui por 24 horas e depois ela vai para o YouTube, tá? No meu canal no YouTube. Então já vai lá na minha bio, tem o linkzinho do canal, certo? E eu vou colocar provavelmente amanhã ou depois. Vai estar lá a live para vocês. Eu vou mandar o link aqui. Então, sigam meu canal. Me sigam também, né? Aqui eu estou sempre compartilhando conteúdos. Eduardo, muito, muito obrigado. Muito obrigado, Matheus. Foi maravilhoso. Obrigado, de verdade. Boa noite para vocês. Deus abençoe. Deus abençoe você, Edu. Amém. Né? Amém. Também amo você, meu amigo. Você é uma bênção, um presente de Deus na minha vida, na vida de Amanda, na vida de todas as pessoas que estão junto com você. Tudo então, retribuição, tudo retribuição. Muito obrigado a tudo, de verdade. Deus abençoe vocês sempre, Amém. sempre. Então, Pode minha comigo, gente, sempre. amanhã tem live aqui também com Thaís Tenório, né, psicóloga. A gente vai falar sobre liberdade em tempos de crise. Então, até amanhã, minha gente. Valeu, Du. Boa noite. Amém. Valeu. Deixa eu ver. Amém.